Então, pessoal, vamos começar. Então, lembrando que hoje a live é sobre vulvodínia e o tema é vulvodínia, uma visão atualizada. Por que atualizada? Porque existem vários termos sobre a vulvodínia, vários conceitos, mas eu vou trazer para vocês o que os artigos, que as últimas evidências falam sobre essa disfunção. Então, para a gente começar, primeiro de tudo, o que é a vulvodínia? Então, a vulvodínia, ela é definida como uma dor vulvar de pelo menos 3 meses de duração, sem causa clara e identificável, que pode ter alguns potenciais fatores associados. Então, a dor vulvar, de uma duração aí de 3 meses, e que ela vai ter alguns fatores associados. Já vou falar para vocês quais são esses fatores. Esse ponto de 3 meses é um ponto muito importante de a gente discutir também. É um ponto que vem no conceito de vulvodínia, mas eu sempre falo nas minhas aulas que se uma paciente relata que ela começou com aquela dor vulvar, de repente, depois de uma crise recorrente de candidíase, eu não vou esperar 3 meses para atender ela. Eu já vou fazer esse acolhimento. Quanto antes a gente começar, menos repercussões naquela região vai ter em decorrência dessa dor, dessa ardência ali na entrada do canal vaginal. A Ana Paula colocou, tem uma paciente que chegou com diagnóstico de vaginismo, porém tinha vulvodínia também, descobrimos na avaliação. Muito bem, a gente vai ver que essa avaliação ela deve ser ampla e a gente já vai entender ponto a ponto dessa avaliação. E agora eu vou falar quais são os fatores associados à vulvodínia. Eles são alguns e eu vou passar ponto a ponto com vocês em cada fator associado desse. Primeiro fator associado à vulvodínia é o fator infeccioso. Então, por exemplo, uma candidíase de repetição, uma candidíase recorrente e uma herpes genital. Depois eu vou explicar o porquê que esse fator infeccioso pode gerar uma vulvodínia. Então, esse é o primeiro ponto, fator infeccioso. Dores crônicas, então, por exemplo, uma paciente com fibromialgia, síndrome do intestino irritável e desordem temporomandibular, também são aí fatores associados à vulvodínia. Fatores inflamatórios, por exemplo, o líquen escleroso. Para quem não sabe o que é o líquen, são placas esbranquiçadas nessa região da vulva que podem causar coceira, podem causar fissura na região. São regiões mais finas desse tecido. Fatores neoplásicos, por exemplo, doença de Paget, carcinoma de células escamosas. Então, são alguns exemplos aí de fatores neoplásicos. Fatores neurológicos, como neuralgia pós-herpética, compressão ou lesão nervosa ou um neuroma. Então, aí alguns exemplos. Trauma ou alterações estruturais na região da vulva, por exemplo, um corte na região, uma fissura ou uma laceração lá no parto, uma descida perineal em decorrência de uma lesão aí num parto ou em decorrência de uma cirurgia. Fatores iatrogênicos, então também entra aí num trauma, como um pós-operatório. Pacientes que passam por quimioterapia e por radioterapia também. Deficiências hormonais, então pacientes com síndrome geniturinária da menopausa, por atrofia da região vulvovaginal, ou também essa deficiência hormonal induzida por medicamentos. Então aí uma paciente que fez uma quimioterapia, ela pode também ter uma deficiência hormonal em decorrência dessa medicação da quimio. Fatores genéticos também podem estar envolvidos aí na vulvodínia. Fatores músculo-esqueléticos que a gente vai atuar bastante, porque a hipertonia de assoalho pélvico e a hiperatividade
elas se associam muito com a vulvodínia, e alterações miofaciais e biomecânicas. Então, aqui é um ponto crucial da fisioterapia pélvica nesse tratamento da vulvodínia. E também a gente sabe que o assoalho pélvico ele é considerado como um órgão emocional, então fatores psicossociais também estão relacionados à vulvodínia, entre eles alterações de humor e também fatores interpessoais, depressão, ansiedade. Tá? Então aqui são alguns fatores associados com essa vulvodínia, são vários. Então a gente daqui a pouquinho vai discutir alguns pontos importantes para a gente entender o porquê desses fatores associados. Qual a incidência de vulvodínia na população? A gente às vezes acha que não acontece porque não recebeu ainda no consultório, mas alguns estudos mostram que 8% da população tem vulvodínia. No entanto, e isso aqui são os artigos que trazem pra gente, esse número não é fidedigno porque apenas 50% das mulheres têm um diagnóstico correto, tem um diagnóstico fechado. E olha só que dado bem interessante. 5 são os profissionais, 5, que as pacientes às vezes têm que passar até receber um diagnóstico. Então ela vai passar por 5 profissionais até um indicar um tratamento adequado, fazer, né, esse diagnóstico correto, indicar uma fisioterapia pélvica. Eu já tive paciente que durante 20 anos reclamava de ardência, não conseguia usar um biquíni porque gerava essa ardência, só que nenhum profissional indicou a fisioterapia pélvica para ela. Então, 20 anos aí em sofrimento, alterando a qualidade de vida dessa nossa paciente e ela não teve uma indicação correta de tratamento. Continuando, então, quais são os descritores da vulvodínia? O que é isso? Lá em 2015 foi feito um consenso onde se definiu uma terminologia e uma classificação da vulvodínia. E esses descritores, eles são 4. Então, quais são eles? Local, que a vulvodínia acontece, a forma, como ela se manifesta, o início desses sintomas e o padrão temporal. Então, são 4 descritores e a gente vai falar de cada um deles. Vamos lá. Então, a vulvodínia, a localização dela. Então, primeiro ponto, o primeiro descritor é a localização. Ela pode ser localizada, então localizada aonde? Localizada no vestíbulo, então na entrada desse canal, ou no clitóris. Se for só no clitóris, ela é chamada de clitoridínia, e se for no vestíbulo, ela é chamada de vestibulodínia. Se ela for generalizada, ela é chamada de vulvodínia, né? Ou a gente pode também falar que ela é localizada, então é num ponto específico, ou também ela é generalizada, tá? Esses são os descritores aí da localização dessa vulvodínia. Essa vulvodínia ela pode ser provocada ou por uma inserção de um absorvente interno, por um contato, não só o contato na relação sexual, mas o contato no dia a dia da região vulvar com a calcinha, com a calça, ou, por exemplo, uma paciente que faz bike, né, que pratica a bike, ela não consegue mais fazer, ela não consegue mais sentar ali, porque ela vai ter dor, ela vai ter ardência na região da vulva. Então, ela pode ter ou essa vulvodínia provocada ou de forma espontânea. Então, ao longo do dia inteiro, ela sente essa ardência ou essa dor na vulva. Ou de forma mista, ela pode ser provocada e espontânea também. O início, ali, ele pode ser primário ou secundário. Então, essa paciente sempre teve vulvodínia
ou desenvolveu a partir de um ponto. Então, sempre teve uma vulvodínia primária e desenvolveu a partir de um ponto uma vulvodínia secundária. Então, nunca tinha dor e a partir de um ponto ela desenvolveu esse desconforto. Padrão temporal, então o que quer dizer isso? Se ela é intermitente, se ela é persistente, se ela é constante, se ela é imediata após um estímulo ou se ela acontece de forma atrasada. Então, a partir de um estímulo, depois desse estímulo, ela tem essa dor ou essa ardência. Então, pode ser intermitente, persistente, constante, imediata ou atrasada. Então, alguns padrões temporais aí da vulvodínia. E ponto importante aqui da live, qual é a etiologia dessa vulvodínia? A etiologia da vulvodínia ela é muito estudada, porém, existe uma lacuna imensa aqui ainda. Por quê? Porque ainda não se sabe exatamente qual é a etiologia em algumas mulheres. E existem alguns pontos aqui que a gente vai comentar que eles podem estar associados, né? Então, a gente vai falar aqui ponto a ponto a etiologia dessa vulvodínia. Primeiro ponto aqui, o que mais aparece no consultório? Candidíase de repetição. O que a candidíase de repetição tem a ver com a vulvodínia? Então, a candidíase de repetição, a herpes genital, ela gera uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica, ela vai começar a gerar estímulos ali nos receptores de sensibilidade. Esses receptores de sensibilidade, toda essa lesão ali na região, pode estimular para que gere dor, para que aumente muito aquela sensibilidade e gere dor. Então, vai trazer aí um efeito nociceptivo, um efeito de dor, e vai causar nesse primeiro momento uma sensibilização periférica. Então, a nível periférico, a nível local. Depois, com o tempo, esse estímulo ali continuando naquela região, ele pode sensibilizar de forma central essa paciente. E aqui ele passa a ser uma dor neuropática. Então, ele começa com estímulo local, começa a sensibilizar ali os receptores de sensibilidade, tem esse efeito nociceptivo, gerando essa dor localizada primeiro, então gerando essa dor em sensibilização periférica, e depois ela pode migrar a nível central e gerar uma dor neuropática. Então, olha só o quão complexa é essa vulvodínia. Então, toda essa inflamação constante ali nessa região da vulva, essa irritação constante, ela pode sim se tornar um problemão. Então, vamos lá, vamos voltar. A gente começou a falar sobre candidíase de repetição e a gente também tem um ponto importante que também ele é muito estudado, que é o excesso de oxalato de cálcio. Então, alguns estudos já mostram essa correlação entre o oxalato de cálcio na urina, o qual ele pode ser muito irritativo para toda a região da vulva, e essa irritação dessa substância, ela pode lesar a pele dessa vulva. Então, essa irritação constante também, ela pode provocar tudo o que eu falei ali da candidíase. Então, por essa lesão na pele, por essa substância ali na região, pode provocar depois toda uma sensibilização periférica e depois também a nível central. Outros pontos importantes aqui são fatores genéticos, tá? Que também aí existe uma lacuna gigantesca em toda esse estudo. Tá? Aqui se fala muito também de alguns pontos importantes de substâncias inflamatórias ali na vulva, reação anormal a fatores ambientais, como uma sensibilização a alguma substância de um sabonete, né, de um tecido. Essa paciente ela pode ter alergias aí na região,
que ela não sabe e às vezes ela começa a desenvolver alguma reação. A gente pode também ter a hiperatividade da musculatura de assoalho pélvico em decorrência de um trauma, em decorrência de uma candidíase de repetição, em decorrência de um parto ali que teve uma lesão estrutural em toda a região da vulva. E essa hiperatividade da região, ela pode provocar também esse efeito de gerar dor, de hipersensibilidade nesses receptores ali na região da vulva. Lembrando que a gente tem toda inervação através do nervo pudendo, que é um nervo misto. Então, se eu gerei uma lesão numa parte motora, a parte sensitiva também pode ser envolvida. Então, por isso que também a hiperatividade da musculatura também pode ser um fator associado aí à vulvodínia. A gente também tem alguns distúrbios psicológicos, como eu falei lá no começo. Então, a depressão, a ansiedade, distúrbios de humor, traumas na região genital, que também podem provocar aí dor numa relação, podem gerar uma hipertonia da musculatura e essa hipertonia também vir a desenvolver uma vulvodínia. E as alergias, a hipersensibilidade, tudo que a gente já conversou, que esses fatores, geralmente estão juntos. Então, por exemplo, a candidíase de repetição, ela trouxe uma hiperatividade da musculatura, uma hipersensibilidade, então eles se relacionam. É difícil a gente achar uma paciente que vem com um fator isolado, né? A paciente, geralmente, ela vem com o quadro de candidíase de repetição, mas ela vem com uma hipertonia, uma hiperatividade da musculatura. Então, bem importante a gente ter também esse olhar global para tentar entender o ponto a ponto do que aconteceu para a paciente desenvolver aí uma vulvodínia. Então, a gente já viu todo esse comprometimento de lesões periféricas que podem se tornar também a nível central, toda essa também vinda de substâncias pró-inflamatórias ali para a região, a reação anormal a algumas substâncias, a predisposição genética, tudo isso pode estar relacionado à vulvodínia. E agora a gente vai chegar num ponto bem importante para a fisioterapia pélvica, que é entender como é feito esse diagnóstico. Então, no caso da vulvodínia, a gente vai fazer esse diagnóstico a partir da exclusão de outras causas de dor vulvar. Então, é uma paciente que tem o líquen escleroso, que está com uma candidíase de repetição ali ativa. Então, a gente vai excluindo aí algumas questões até achar um diagnóstico. Uma paciente que tem um vaginismo, né, uma dor genitopélvica, a gente trabalhou bem a musculatura interna, tá tudo certo, o bulbo cavernoso não tem mais hipertonia, mas ela ainda sente dor, ela ainda sente queimação nessa entrada do canal. Um dos pontos bem importantes do diagnóstico da vulvodínia, um dos testes que mais aparece nos artigos, é o Q-tip teste. Então, o teste do cotonete. Todo mundo já ouviu falar desse testezinho para vulvodínia? Já fizeram no consultório? Coloca aqui nos comentários para mim, enquanto eu tomo uma aguinha. Então, vamos lá, vamos falar sobre o Q-tip teste. Então, lembrando, é o teste do cotonete. Esse testezinho, ele tem alguma variação em alguns artigos, mas geralmente eles são aplicados em 5 pontos. E a gente tem aí uma correlação com um reloginho, né? O reloginho que a gente verifica os músculos do assoalho pélvico. E nesse testezinho, a gente vai avaliar os pontos 2 desse reloginho, ponto 4 desse reloginho, ponto 6, ponto 8 e ponto 10. Então, por que desse ponto? Então, esse ponto a gente tem alguns artigos mostrando que eles devem ser feitos, mas você também pode ver em outros artigos
uma variação dos números desse reloginho que você vai avaliar. E através do cotonete, a gente vai colocar esse cotonete na região e a gente vai verificar se a paciente tem dor, né? E aqui a gente chama de alodínia. O que é alodínia? É um estímulo que não deveria ser doloroso. Um cotonete, ele não deve provocar dor, mas ele gerou dor. Então, a gente está aí procurando uma alodínia. Essa alodínia, então, eu tenho que analisar quanto de dor. Então, eu coloco que é positivo naquele ponto e eu coloco quanto que a minha paciente percebeu de dor. Mas não é só dor, e sim uma hipersensibilidade. Então, foi desconfortável aquilo ali, não chegou a ser uma dor, mas gerou uma ardência. A gente também pode colocar ali como positivo e a gente colocar do lado. Hipersensibilidade, ardência, queimação, tudo isso a gente pode colocar nesse teste. Além do Q-tip teste, a gente também vai fazer toda uma inspeção da vulva. Então, nessas pacientes com vulvodínia, o que geralmente a gente encontra? A gente verifica que existe uma irritação da região, uma vermelhidão, um eritema da região, sinais de alergia, de corrimento diferente, principalmente quando relacionados à candidíase. Então, a gente tem aí um corrimento que às vezes é mais amarelado, até esverdeado, tem grumos nesse corrimento, então o corrimento ele modifica e toda a região da vulva ela fica mais avermelhada, mais irritada, e é um sinal de alerta, porque aqui eu quero dar até um adendo bem importante para vocês. Candidíase, a gente não vai tratar essa candidíase no consultório, a gente vai encaminhar essa paciente para um acompanhamento com a ginecologista e daí sim a gente vai dar seguimento ao tratamento fisioterapêutico após ela resolver, né? Após ela iniciar o tratamento dessa candidíase também. Olha que legal, a Ana Paula colocou, tive uma paciente que em parte do tratamento ela me falou, hoje eu consigo separar o que é dor e o que é ardência. Olha só que importante, porque às vezes para a paciente vem a dor junto com a ardência, vem essa irritação, toda a região ali está irritada, então elas se confundem muito. Então quando a gente fala principalmente da vestibulodínia ali na entrada do canal, a dor e a ardência elas se somam. Então, quando a paciente consegue diferenciar, é porque a gente já conseguiu eliminar alguns fatores que estavam ali. Quais são os relatos da nossa paciente que geralmente ela vai chegar ali na nossa anamnese comentando pra gente? Ela vai relatar dor nessa vulva, irritação, queimação e dificuldade para usar algum tipo de vestimenta, por exemplo, uma calcinha, um biquíni, uma calça mais apertada, ficar o dia inteiro sentada para ela, chega ao final do dia, ela já está com irritação na região, fazer algum tipo de esporte, como eu havia falado, usar um absorvente, né? Então, por exemplo, tem paciente que durante todo o ciclo dela, ela fica super tranquila. Tem uma irritaçãozinha ali, mas bem de leve. No entanto, no período menstrual, isso se acentua muito. Por quê? A gente tem aí os absorventes que deixam toda a região abafada, o algodão, né? O sangue que fica ali parado vai gerar mais irritação para minha paciente ainda. Então, depois a gente vai falar sobre o vulva care, que é o que os estudos hoje trazem, né? Esse termo do vulva care, mas o período menstrual para pacientes que têm candidíase de repetição, que tem essa irritação na região, é um período bem crítico e a gente tem que trabalhar muito esse vulva care nesse momento para eliminar toda essa irritação, para que ela reduza bastante e ela continue ali durante todo o ciclo com uma irritação menor e até zerar essa irritação, que é o que a gente almeja. A dor vulvar, ela também pode se refletir em outros pontos do corpo dessa paciente, por exemplo,
adutor, região de baixo ventre, região de lombar, de sacro, porque toda essa região ela tem os mesmos dermátomos, então essa dor ela também pode ser irradiada. E também pode ter hipertonia de outros músculos por conta de todo aquele ciclo de medo, tensão, dor. Então, região de adutor, região de glúteo, região de baixo ventre, toda essa região pode também ficar mais hiperativa e também pode gerar tensão, pode alterar a biomecânica de toda a região pélvica e a gente também precisa ter esse olhar global dessa paciente e avaliar toda essa musculatura ao redor também. Então, a gente vai fazer o Q-tip teste, vai fazer a inspeção de vulva, vai fazer o toque em toda a região também, avaliando através do New Perfect, mas também não pode esquecer de toda a musculatura ao redor. Há um ponto importante do Q-tip teste que eu não falei, que é, mesmo que a paciente não dê ali um positivo no Q-tip teste, ela não é excluída de um diagnóstico de vulvodínia. Então, em alguns artigos, eles mostram que um resultado negativo ali não é indicativo de 100% que a minha paciente não tem vulvodínia. Então, a gente precisa continuar investigando também. Outros pontos que a gente vai também analisar é essa hiperatividade da musculatura de assoalho pélvico, que é muito frequente na vulvodínia, e também a hipertonia e alterações de mobilidade pélvica por toda essa tensão e alteração do tônus da musculatura de assoalho pélvico. Então, aquilo que eu sempre falo aqui e nas minhas aulas também, que é não avaliar só o canal vaginal e só a vulva, é ampliar muito essa nossa visão durante a avaliação dessa nossa paciente. E agora a gente passou pela avaliação, agora a gente vai falar de tratamento. Alguma dúvida até agora? Coloquem aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida sobre a avaliação, sobre os conceitos. Vamos lá. Então, falando de tratamento, quais são as opções hoje de tratamento com mais evidência para a vulvodínia? Então, os artigos eles mostram que uma abordagem que associe, que combine a terapia farmacológica, a psicoterapia e a fisioterapia pélvica são os pontos de partida e os pontos que tem mais evidência. A fisioterapia pélvica tem evidência nível A para vulvodínia, para tratamento da vulvodínia. E olha só que ponto importante aqui. A gente deve reservar a cirurgia como última opção de tratamento. Meu Deus, cirurgia para vulvodínia? Sim, em alguns casos, alguns artigos trazem a vestibulectomia, tá? Que é uma cirurgia para reduzir ali toda a sensibilidade, tem bloqueio nervoso, então é uma cirurgia que vai fazer também danos ali na região. Então ela é indicada em último caso, quando todo esse tratamento conservador ele não teve efeito, tá? Mas hoje, terapia farmacológica, psicoterapia e fisioterapia. A terapia farmacológica está muito associada com os fatores psicossociais. Então, a paciente tem depressão, tem ansiedade, então eles vão entrar com algumas medicações. Tem alguns artigos falando bastante dos efeitos dessas medicações aí para as pacientes, mas a psicoterapia vai estar em conjunto aí com essas alterações psicoemocionais. E nós da fisioterapia, a gente vai trabalhar muito todos esses fatores musculares, biomecânicos e toda essa questão nervosa e sensitiva também envolvida. E sobre a fisioterapia pélvica? Quais são as abordagens de tratamento que hoje a gente tem disponível e que a literatura traz resultado, né? Então não adianta só eu ter ali no consultório para usar, mas
eu não estar atuando com a prática baseada em evidência, que diz que eu tenho que usar a melhor evidência científica disponível que tem de resultado nessa literatura. Então, a abordagem da fisioterapia pélvica, ela vai ser sempre de acordo com os fatores associados a essa vulvodínia. Por exemplo, uma paciente que tem hiperatividade de assoalho pélvico, a gente vai trabalhar em cima dessa hiperatividade. Uma paciente que tem dificuldade na hipertonia, que tem hipertonia na musculatura. Uma paciente que tem candidíase de repetição, a gente também vai atuar em cima dessa candidíase. Jéssica, mas tu falou que a gente não trata candidíase. A gente vai atuar na prevenção de recorrências dessa candidíase. Então, a gente já vai falar sobre isso. O primeiro ponto de tratamento da vulvodínia é a educação em saúde. Eu já falei isso algumas vezes quando eu falei de vaginismo, de dor gênito-pélvica, que a educação em saúde é o ponto de partida. Eu já falei também na gestação, no pós-parto, que a educação é o ponto de partida. O fisioterapeuta que não está começando o seu tratamento com uma educação da paciente, está perdendo a adesão dessa paciente ao tratamento, está perdendo mais segurança dela em relação às técnicas que você está usando e também está perdendo de levar esse conhecimento para a paciente. Então, na educação em saúde, aqui entra explicar o que é a vulvodínia, o que está acontecendo no corpo dela em relação àquela vulvodínia, quais são os hábitos de vida dela que podem estar piorando aquele quadro. E entra também um ponto que eu já falei, mas que eu vou repetir, que é o Vulva Care. O que é o Vulva Care? O Vulva Care são alguns cuidados que essa mulher vai ter para a vulva, né? Então, os cuidados para evitar irritações, o uso de algumas substâncias. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui que um artigo ele traz desses cuidados com a vulva para reduzir o impacto aí dessa irritação e de toda essa hipersensibilidade na região. Então, são alguns cuidados específicos para a região íntima, entre eles, tentar ficar o maior tempo possível sem calcinha, irritando ali na região, e quando usar, dar prioridade para calcinhas de algodão. Não é a calcinha de renda e com forro de algodão, não, ela é inteira de algodão para que aquele tecido também não irrite a região da vulva. Outro ponto, higienizar a região genital com sabão neutro ou de glicerina, de preferência o sabão líquido, sabonete líquido, que não fique ali no banheiro. Eu indico bastante para as pacientes o da Granado, que é o de glicerina. Sempre fazer a higiene após a micção e evacuação, levando o papel de frente para trás. Então, nunca de trás para frente. A gente acha que é básico isso, mas muitas pacientes elas têm dificuldade aqui, nesse Vulva Care. Então, quando a gente traz esses cuidados aqui, muitas das queixas dela a gente já consegue reduzir. Outro ponto importante é a hidratação da região, porque como fica uma região muito irritada, geralmente dá coceira, ela vai coçar e vai ressecar a região. Então, a gente pode também, em conjunto com a gineco, ou a gente orienta aí um hidratante vaginal que seja criado para isso. Então, eu indico sempre o da Dermosex, mas eu tô sempre em conjunto com a gineco para a gente ver o melhor para aquela paciente. Quando é uma paciente com candidíase de repetição, a gente tem que cuidar para não deixar a região úmida, então secar ali bem a região. Na menstruação, dar preferência para os coletores e disco menstrual, caso ela consiga usar, que não é sempre que ela vai conseguir por conta dessa hipertonia. Se não, tentar trocar o absorvente mais vezes, se ela usar um absorvente de algodão, ou ela trocar por uma calcinha menstrual, um absorvente 100% algodão, que hoje a gente tem alguns
algumas marcas aí no mercado, absorventes que têm um baixo nível aí de produtos, de substâncias, então a gente também tem essa opção, mas a gente tenta fazer com que a paciente troque tudo, se ela usa OB, se ela usa absorvente normal, se ela usa aquele absorvente que não é de algodão, é aquele com a telinha que gruda tudo, que irrita ainda mais a região. E fora da menstruação, não usar protetor diário, que muitas das pacientes que têm candidíase de repetição, têm um corrimento, elas usam protetor diário justamente por conta desse corrimento. E quando a gente usa um absorvente por conta do corrimento, ele abafa ainda mais a região, gera mais fungos ali na região, irrita mais e gera mais corrimento. Então a gente tem que falar isso para a paciente, porque ela não sabe e ela acha aquela sensação, né, de estar limpa após tirar aquele absorvente é uma enganação. Ela vai estar prejudicando ainda mais aquela região que já está bem irritada. Então, quando a paciente tem essa dificuldade de ficar com a calcinha o dia inteiro, que teve o corrimento ali, eu sempre falo para ela levar mais de uma calcinha e trocar a calcinha e não colocar o absorvente diário. E quais são os objetivos com a fisioterapia pélvica, além da educação em saúde? Então, a gente quer restaurar a função da musculatura de assoalho pélvico e de outros tecidos ali próximos. Como eu falei, outros tecidos também podem estar relacionados. Reduzir a tensão neural de toda essa região, reduzir essa dor vulvar e melhorar a função sexual e a qualidade de vida. Então, esses são os 4 objetivos principais da fisioterapia pélvica na vulvodynia. E um estudo, ele comparou 3 grupos. Um grupo com vulvodynia provocada, um grupo com vulvodynia generalizada e um grupo sem dor. E eles observaram que o grupo da vulvodynia provocada, elas tinham muito mais tensão em região de assoalho pélvico do que as pacientes com vulvodynia generalizada e as pacientes que não tinham dor. Então, sim, tem essa correlação da hiperatividade, da hipertonia de assoalho pélvico com a vulvodynia e é um ponto que a gente vai trabalhar bastante. Como que a gente vai trabalhar? Quais são as técnicas que a gente vai utilizar? Os dilatadores vaginais, eles podem sim ser usados na vulvodynia. Eles são utilizados com o objetivo de dessensibilizar a região vulvovaginal e reduzir o medo dessa dor durante a penetração vaginal, não só pensando na penetração sexual, mas também no exame ginecológico, no uso de um absorvente. Técnicas de terapia manual, não só em assoalho pélvico através da massagem perineal, mas em todos os músculos proximais que estão ali hiperativos, que estão ali gerando alterações de toda a biomecânica da região. E que vão trazer, essas técnicas vão trazer relaxamento, mobilidade de tecido, facilitação de uma respiração, do uso do diafragma, melhora ali da elasticidade de ilipsoas, de adutores. Então a gente tem que pensar em toda essa musculatura envolvida. A eletroterapia, ela também pode ser usada tanto para analgesia, e existem alguns artigos trazendo até a neuromodulação em parasacral, porque o nervo pudendo ele também sai de S2, S3, S4. Então a gente também pode usar essas raízes nervosas para trazer analgesia para essa paciente, mas a gente também pode usar eletro para percepção da musculatura de assoalho pélvico. Só cuidado aqui com o uso, com o tipo do eletrodo, porque se essa paciente tem irritação na vulva e eu vou colar um eletrodo ali, eu posso gerar mais irritação. E eu tenho que ver se ela também suporta, se ela também não tem dor nesse canal, para que eu use uma sonda intracavitária com ela. Então, a eletro ela pode ser indicada desde que a minha paciente tenha aí uma indicação clínica para isso, né? Que ela consiga utilizar essa estratégia.
Eu também vou trabalhar o treinamento da musculatura de assoalho pélvico, então preciso melhorar o controle motor, eu preciso melhorar a função dessa musculatura, porque um músculo que está ali hiperativo, um músculo que está hipertônico, ele não vai ter a mesma capacidade muscular que um músculo que está ali normal, que está com um tônus adequado. Então a gente também vai trabalhar com o TMAP, trabalhando consciência de relaxamento, trabalhando esse controle motor com a minha paciente. Então aqui alguns pontos importantes e além disso, a gente também vai incluir mobilidade pélvica, que a dor ela gera o quê? Ela gera a redução dessa mobilidade da região. Consciência corporal, eu vou trabalhar com exercícios de relaxamento, exercícios respiratórios, dessensibilização da região, uma região que está muito sensível, eu vou baixar essa sensibilidade. Então é muito utilizado o algodãozinho, a gaze na região. E nesses casos, a vibração não é tão indicada. Por quê? A vibração vai aumentar ainda mais essa sensibilidade e essa paciente pode sentir dor. Então, eu começo usando uma textura bem leve e depois, sim, com o tempo, eu posso utilizar alguma outra estratégia como a vibração. A Ana Paula perguntou, tem evidência quanto ao uso do laser? Tem um artigo sobre a vestibulodínia, que ele usou o laser e já tem alguns parâmetros indicados ali e teve bastante resultado nesse artigo. Eu utilizo com as pacientes com vulvodínia o uso do laser, principalmente em introito vaginal, principalmente relacionadas aí a vestibulodínia. O calor, então, o calor, ele aumenta ainda mais essa circulação e aumenta também a sensibilidade da região. Nos casos de vulvodínia, tem pacientes que relatam melhora com o frio, o geladinho, porque o geladinho ele vai reduzir essa sensibilidade, vai reduzir a vascularização na região, vai reduzir essa hiperemia na região. Então, em algumas pacientes é mais efetivo o uso do frio, tá? Não o gelo em si, porque o gelo ele vai começar a irritar também. Mas, por exemplo, o dilatador mais geladinho, deixa ele mergulhado ali numa baciazinha com gelo, né? Ou uma bolsinha de gelo, mas que estava na geladeira e não no freezer. Então, a gente tem que cuidar com isso. Quando é um estímulo muito intenso, essa paciente com vulvodínia, ela pode piorar esse quadro, tá? Então, a gente tem que cuidar com essas estratégias com calor extremo, com frio extremo. Então, esses são pontos para a gente cuidar. Então, a gente vai trabalhar com dessensibilização, a termoterapia, como as meninas haviam falado, alongamentos musculares. Outro ponto importante aqui é a conexão com o parceiro. Então, a gente também tem que trazer esse parceiro para junto desse tratamento. O parceiro vai ajudar bastante com as técnicas. Incentivar também essa paciente a ter um momento de relaxamento durante o dia dela, a ter também uma frequência na atividade física que vai melhorar ali o humor dela, vai melhorar todos os parâmetros hormonais. Então, a gente também tem que estimular outras coisas além de só as tarefas da fisioterapia pélvica. Pessoal, alguma dúvida? A gente já falou bastante coisa sobre a vulvodínia e eu quero saber de vocês. Ficou alguma dúvida sobre principalmente avaliação e tratamento? Coloca aqui nos comentários para mim. Então, são dúvidas que podem surgir lá na prática clínica de vocês. Eu vou deixar essa live salva. Se surgir essas dúvidas quando vocês forem aplicar o teste, o QTIP teste, coloca embaixo da live lá no YouTube ou lá na página do Facebook as dúvidas que vocês tiverem também, quando forem rever essa live,
porque isso de a gente só deixar na teoria, não praticar, a gente vai esquecer, mas quando a gente vai colocar na prática, vão surgir dúvidas que a gente vai tirando ao longo do caminho. Então coloca lá que eu vou também respondendo vocês. E deixa eu lembrar que essa live vai ficar salva aqui no Instagram só até amanhã à noite e depois ela vai estar lá no canal do YouTube e na minha página do Facebook. Jéssica, sobre o uso de azul de metileno. Então, tem algumas evidências ainda, mas eu não utilizo na prática. Também tem sobre a radiofrequência, tem também sobre o LED azul, principalmente as pacientes com candidíase de repetição, mas que ainda tem bastante chão pela frente para ter mais efeitos aí nas evidências. Então, são coisas que a gente ainda vai ver bastante, né, sendo comentadas aí nos artigos científicos. Mas, por enquanto, a gente tem aí todos esses pontos que eu falei para vocês bem discriminados nos artigos e a gente ainda tem pontos a serem esclarecidos. Essa dessensibilização faz só com algodão e gaze mesmo em vestíbulo? Tu vai fazer onde a paciente tem mais essa sensibilidade, se é em clitóris, se é em vestíbulo ou se é na vulva inteira, a gente vai trabalhar na vulva inteira. Seria possível disponibilizar o artigo do laser? Amanhã eu posso colocar para vocês a referência lá nos stories sobre o uso do laser na vestibulodínia. É o uso do laser infravermelho e o vermelho. Se eu não me engano, eles usaram os dois, tá? Mas é a vestibulodínia que eles avaliaram nesse artigo. Amanhã eu coloco ali, depois eu já anoto aqui para não esquecer. Mais alguma dúvida, pessoal? Amanhã eu coloco ali nos stories, daí todo mundo consegue ver. O chá de camomila geladinho é bom para refrescar após a terapia domiciliar? Sim, só que eu não gosto de indicar muito chás, porque a gente não sabe se a paciente vai ter também uma alergia, uma hipersensibilidade a alguma erva. Se a paciente já fez uso, tranquilo, a gente pode indicar. E daí sim, o chá de camomila geladinho e não quente, porque senão vai gerar mais atividade ali sanguínea e ela vai ter mais irritação, mais coceira, então tem que tomar esse cuidado também. Existem inúmeros chás, mas geralmente eu peço para a paciente fazer só o banho de assento geladinho e não usar chá nenhum, a não ser que ela já tenha feito. Tem algumas vertentes utilizando o bicarbonato, eu não indico nada disso, a não ser que essa indicação partiu da ginecologista, porque a gente não tem essa expertise para indicar essas substâncias, então a gente tem que tomar esse cuidado também. Então, quando é uma paciente com candidíase de repetição, como eu falei para vocês, a gente precisa ter essa paciente sempre com a gineco em conjunto. Não dá para querer atender ela sozinha e indicar certas coisas que a fisioterapia ela não vai ter essa expertise. Preservativo sem látex também. Então, se a paciente tem alergia ao látex, a gente não vai usar nada de látex. Luva, preservativo, nada disso. Mas se a paciente tem, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, preservativo sem látex. A luva eu já utilizo sem látex. A luva eu uso ou a de vinil ou a nitrílica. Então, mesmo que a paciente não tenha essa alergia, eu já não utilizo. Mas o preservativo sem látex eu só vou utilizar quando é uma paciente que tem já alergia ou desenvolveu alguma alergia quando a gente utilizou pela primeira vez no consultório. E aí, meninas, alguma dúvida? Então, a gente vai finalizando a live.
Lembrando vocês que essa live vai estar disponível aqui no Instagram até amanhã e depois eu coloco aqui para vocês os links lá do canal do YouTube e também da página no Facebook. Eu vou deixar ela aqui no Insta e se vocês tiverem qualquer dúvida também, coloquem embaixo da publicação ali no feed que eu respondo para vocês. Então não fiquem com dúvida, tentem aplicar tudo que aprenderam hoje aqui na live e se surgir dúvida é só perguntar aqui no Instagram também. Gente, um beijão, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, é um assunto que eu gosto muito de falar e essas pacientes precisam muito do nosso acolhimento, então quanto mais a gente estudar, mais preparada nós estaremos para atender elas, então aprofundem bastante o conhecimento de vocês e atendam com segurança essas pacientes.